Então, muitíssimo boa noite. Hoje temos mais uma roda de mentoring, a última do ano. Nós fazemos 4 por ano, desde abril até outubro, né? Em outubro nós tivemos um problema, não conseguimos fazer, estamos fazendo agora. E eu escolhi um tema para esta roda de mentoring que nós não temos explorado ainda em nenhum tipo de atividade nossa. E é exatamente a parte do branding, né? Da parte de marca, né? Como você faz a sua marca no mercado, como é que você coloca, falando bem no popular, como é que você coloca a sua cara no mercado, né? Como é que as pessoas vão ficar sabendo o que você é, quem você é, o que você oferece, de que maneira você sensibiliza as pessoas para isso, né? E como é que o mentoring entra nessa história, né? Como é que alguém pode, através do mentoring, ajudar você a entender melhor isso, para você conseguir expor-se da maneira mais apropriada para você. Bom, então, diante disso, eu resolvi chamar a Renata, não é? Renata é uma pessoa que eu conheço já há o quê? Uns 7 anos, né? Renata é uma pessoa que trabalha comigo, né? Uma pessoa que trabalha a minha marca, na verdade, né? Através daqui, ela também começou a trabalhar marcas de vários outros mentores. A Renata tem um trabalho muito. Eu acho que eu sou uma das poucas exceções, né, Renata? Porque você tem um trabalho muito dirigido às marcas femininas, né? Principalmente o pessoal que vai empreender, né? As mulheres empreendedoras. E ela trabalha muito isso. Então, o tema de hoje é isso, né? Como é que o mentor e o branding se unem para ajudar a formação de marcas femininas, né? Então, é um assunto de marketing, é um assunto de comunicação, né? É um assunto que tem, digamos assim, algo de muito interior, né? De muito interno nas pessoas, mas que a gente vai trazendo de que forma eu posso tirar das pessoas isso que elas querem ser, querem parecer para o mercado, né? E sempre numa perspectiva que elas pareçam o que elas realmente são. E a gente explora uma coisa chamada mentoring autêntico, né? Então, essa autenticidade, essa legitimidade, esse caráter genuíno daquilo que a gente faz, isso é muito importante. Bom, então, Renata foi apresentada já, né, no material que a gente mandou de divulgação para vocês. A gente poupa o tempo de apresentação, né? E eu queria, Renata, você no começo alinhasse mais as pessoas em relação ao que realmente é branding, né? Porque é uma expressão que se usa razoavelmente, mas não é todo mundo que entende realmente o que é que isso significa, né? O que é que a própria palavra branding significa. As pessoas são atraídas aqui muito pela palavra mentoring, né? Porque gostam do assunto, mas agora o que é branding realmente, assim, uma forma mais sucinta? O que é que seria branding? Boa noite a todos e todas. Primeiramente, é uma honra estar aqui trabalhando, não, é verdade, eu já estou acostumada a trabalhar com o Paulo, né? Mas assim, a convite do Paulo para esse encontro da roda de mentoring, como o Paulo já abriu aqui esse encontro de hoje, a gente já tem uma jornada juntos de, acho que mais de ser um pouquinho mais de 7 anos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, Paulo. Inclusive, quando a gente fala de branding, no próprio meio de publicidade, de comunicação como um todo, existem muitas ressalvas. Na verdade, tem muitas conclusões precipitadas em torno do que é essa definição do branding. Primeiramente, quando a gente fala de branding, muita gente associa diretamente à identidade visual. E aí eu trago uma visão bem mais sucinta do que é essa palavra, né? Parando para analisar o pé da letra, branding no inglês vem do brand, que significa marca, e quando a gente traz ali o ing no final, a gente traz um ato de marcar continuamente. E aí eu vou começar falando de branding, trazendo a definição de marca. Para mim, né, eu trago ali o pé da letra, marca é tudo que marca. E a gente não tem, e marca é muito sobre percepção, a gente não tem como controlar como a gente é visto, como a gente é percebido. E aí a gente vem para aquela questão da autenticidade. Então, quanto mais autêntico, quanto mais real, quanto mais coerente é a promessa que a gente faz, seja em relação ao produto, seja em relação ao serviço ou à nossa marca como um todo, mais fácil a gente consegue ter consistência nessa construção e nessa manutenção de marca. Se eu fosse resumir branding a uma palavra, eu traria que é cuidado, né? Esse cuidado da gente construir uma imagem de marca realmente compatível. Quando a gente pensa no trabalho de definição de branding, automaticamente eu preciso de uma promessa, que é o que a gente chama de posicionamento de marca. E aí eu vou ali ao pé da letra.
qual é a posição na mente das pessoas que a minha marca, seja uma marca pessoal ou uma marca corporativa, ocupa, né? E aí essa posição, a gente, como eu falei, a gente não tem como controlar, mas a gente tem como trazer consciência e um cuidado contínuo. E aí acaba que a gente, as marcas como um todo, né, sejam corporativas ou pessoais, a gente acaba caindo muito no erro de pensar apenas nas nossas redes sociais, na comunicação de fato publicitária, mas quando na verdade a gente fala muito mais sobre cultura. Então, quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente tem várias camadinhas, né? Pensando numa cebola, quanto mais cascas a gente tira, mais a gente consegue criar conexões verdadeiras, autênticas e profundas com quem está do outro lado. Então, penso que eu estou passando ali no corredor, né, de um shopping, onde eu tenho 10 marcas de um mesmo segmento. Se eu tenho 10 marcas que se comportam de uma mesma forma, que tem um produto ali relativamente parecido, uma vitrine relativamente parecida, que é o que a gente vê muito no mercado, né? A gente está entrando no molde muito copia e cola, né? Principalmente quando a gente fala de rede social. Mas isso não conecta de fato. O que realmente conecta, principalmente nos tempos de hoje, é um lugar realmente de autenticidade, inclusive até de vulnerabilidade. Tem até uma frase da Brené Brown, não sei se vocês conhecem, que ela diz que vulnerabilidade é a primeira coisa que eu busco reconhecer em você e a última coisa que eu busco, que eu quero que você reconheça em mim, né? A gente acha que construir uma marca realmente forte, né, de valor, é assumir um lugar, primeiro de copia e cola, né, assumir um determinado modelo que muitas vezes não nos cabe, vestir uma roupa que muitas vezes não nos cabe, e se não cabe, a gente não vai ter consistência, em algum momento essa imagem vai ruir, né, e a gente achar também que a gente precisa performar, e a gente performa, a gente está se colocando ali em caixinhas que não nos competem. E aí, quando a gente fala desse posicionamento de marca, ou desse brand, que é justamente a consolidação desse posicionamento de marca muito além da comunicação, mas muito mais, no final das contas, sobre a experiência, o que eu entrego de fato. Né? A comunicação não é uma consequência, ela é uma porta de entrada, na verdade, também, e uma porta de saída, mas é muito mais sobre o que é que eu entrego de fato. Eu já, das minhas relações, dos meus textos, das minhas comunicações, né, da minha imagem, da minha atuação dentro de um negócio, porque um profissional é também uma marca, né? A gente está o tempo inteiro comprando, né, uns aos outros, comprando no sentido mais, não no sentido literal, né? Mas a gente se relaciona com determinadas pessoas porque a gente, de alguma forma, se identifica com elas. Então, Uhum. se eu entrego uma imagem mais superficial, eu também vou ter uma relação mais superficial com você. E aí, quando vem para uma construção de um posicionamento mais pautado em valores mais subjetivos, em valores mais reais, em um propósito mais verdadeiro, mas eu consigo também criar uma conexão com pessoas que realmente valorizam o que está ali do outro lado também, né? Ok. Lembrando sempre, para quem não é do ramo, da área, e quando se fala aqui em posicionamento, significa o espaço que você ocupa na cabeça do consumidor, entendeu? Posicionamento de marca significa, se você tem um posicionamento forte de marca no mercado, significa que sua marca está na cabeça dos consumidores. Isso é uma coisa para tornar mais claro para quem não é da área. Eu já fui dessa área, tá? Eu tenho uma noção disso. Muito bem, agora vamos a uma questão de ordem bem prática. Então, assim, o branding procura, né, construir a sua imagem e a- sair de você. Por exemplo, você é um prestador de serviço e quer ser conhecido no mercado. Então, o branding vai fazendo um trabalho de construção da sua marca para você se posicionar no mercado e as pessoas terem uma impressão positiva de você a ponto de quererem consumir o que você está vendendo, né? Não é outro caso dos mentores profissionais, né? Os mentores profissionais, eles, né, querem que o mercado os contrate, né? No nosso caso, a gente trabalha, quando a gente trabalha na formação, trabalha dessa maneira, né? Formando mentores que, se quiserem ser profissionais, estão se preparando para realmente serem profissionais sérios na área do mentor. Mas eu queria saber o seguinte, como é que a gente sai desse raciocínio mais teórico de que do que significa branding para a prática? O que é que faz um profissional que ajuda o outro a construir a sua marca? Bora lá. É um processo que, assim como o mentoring, ele precisa, necessita de muita entrega, de uma conexão, realmente, para um começo da história, né? Uma conexão, uma confiança muito forte, né? E uma abertura de fato, porque quando a gente, pronto, seja para um processo de construção de uma marca,
seja um negócio, no caso, por exemplo, uma marca nova, a gente precisa mergulhar nessa história de quem está por trás. Né? Primeiro, quem sou eu, o lugar de onde eu estou partindo, né? O que é que eu quero colocar no mundo em termos de produto, em termos de serviço, para quem que eu quero me posicionar e onde que eu quero chegar de fato. Então, assim, a gente precisa realmente começar esse trabalho de dentro para fora. Né? E se a gente não tem realmente, não consegue construir, né, uma relação ali de confiança, de mãos dadas, e a gente não consegue pautar esse posicionamento em cima de pilares reais, que essa é a base, né? A gente precisa realmente consolidar uma imagem realmente verdadeira. E aí, no caso, por exemplo, de uma marca que ela já existe, a gente precisa começar esse processo também cavucando, né? Vasculhando o que é que tem ali de pontos positivos, de pontos negativos, o que é que eu tenho ali de serviços, de produtos, por que que eu faço o que eu faço, como é que eu faço, né? De que formas eu entrego, quais são os valores que estão ali por trás, qual o propósito que está ali envolvido ali nesse processo também. E a gente faz um trabalho ali de dentro para fora. E aí a gente consegue começar a construir, né? Quais são os pilares de atuação desse meu negócio, qual que é esse DNA, quais são essas palavras-chave de fato que compõem, qual é a forma única de fato que eu consigo entregar, né? Que eu entrego, por que que eu entrego, né? De que forma eu entrego, por que meios, por que canais. Então, é um trabalho que a gente vai ali, né? De formiguinha, e a gente precisa muito dessa parceria, né? Assim como o mentor, né? A gente vai ali pautando, colocando tijolinho por tijolinho até a gente conseguir realmente construir um castelo, né? Que ele realmente tenha firmeza suficiente para que ele não venha a ruir. Né? Então, o trabalho que eu preciso ter trazer essa pessoa, seja enquanto mentorado, seja enquanto cliente no processo de consultoria, para um lugar de protagonismo, para um lugar de autoridade, para um lugar de autorresponsabilidade dessa marca. Também acho que esse é o principal ponto, no final das contas, né? O processo de eu me conhecer, primeiro, de eu estar ali pegando na mão dele, né? Seja enquanto consultora, seja enquanto mentora, ajudando ele ou ela a se autoconhecer, né? A gente trazer também uma percepção de fora, né? Seja de clientes, potenciais clientes, colaboradores, parceiros, pessoas que estão ali no teu convívio pessoal, profissional. Me diga uma coisa, quando você coloca isso na prática, tem um trabalho que você inicia com o cliente, né? Um trabalho de conhecimento e tal. Só que isso você pode fazer tanto como consultora como quanto mentora, né? Existe uma diferença fundamental, né? Da consultoria para a mentoria, né? Na consultoria, o consultor entrega as coisas prontas para o seu cliente, né? Já na mentoria, no mentoring, o mentor procura promover no cliente, no mentorado, né? A chegada das respostas que ele precisa. Né? Claro que o mentor vai ser um processo mais lento nesse sentido, né? Porque vai dar o trabalho do mentor estimular o indivíduo a pensar naquilo que ele precisa fazer para alcançar a solução que ele quer atingir. É, em determinados momentos, os papéis podem até se confundir, né? Porque se passa muito tempo e o mentor não consegue fazer o mentorado chegar a uma solução, o mentor diz. Claro, o mentor não vai deixar o indivíduo, né, na mão, como se diz popularmente. Mas isso não é um padrão do mentoring, não. Mas se a gente tem um cliente que o tempo todo fica querendo que a gente entregue a solução, isso deixa de ser mentoring para ser consultoria, certo? Então, eu particularmente, quando alguém está comigo e quer entrar nesse padrão, eu digo, já interrompa. A gente não pode ficar nesse padrão, né? Você tem que tentar você próprio ter as suas ideias a partir das provocações que eu faço com você. Né? E aí a gente faz isso. Como é isso dentro do processo de branding? Como é que isso acontece? Como é que você coloca a mentoria dentro do processo de branding? Você está com um cliente, uma cliente. Como é que você faz para colocar um método de mentoria dentro do fazer, da coisa do fazer? Então, eu sigo o método do Ernest à risca, né? E aí, no caso, assim, o trabalho de desenvolvimento do branding, ele é uma das pontas desse negócio, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui anteriormente, na verdade, tanto para a gente conseguir construir um trabalho de branding efetivo, quanto para a gente conseguir construir, de fato, um processo de mentoring que a gente consiga realmente ter resultados satisfatórios, a gente precisa olhar para esse todo. Então, não é porque aquela cliente ou aquele cliente chega com a necessidade específica de construção de posicionamento de marca, de modelo de um negócio, de uma estratégia de marca, que a gente vai olhar apenas para aquela caixinha ali. Então, eu parto
como eu tinha falado ali no comecinho, né, que me embolei aqui um pouquinho, em processo de autoconhecimento. Então, a gente faz o processo de imersão, né? Eu sempre gosto, de antes de começar o primeiro encontro, propor para essa pessoa fazer um registro realmente desses marcos da vida pessoal e profissional, né, para que ela consiga realmente tomar consciência que às vezes ali no calor do momento a pessoa esquece de pontos muito importantes e muito marcantes da vida, inclusive até de ganhos, de méritos, e principalmente quando a gente fala de um público feminino, que a gente se depara muito com aquela síndrome da impostura famosa, né, quem nunca. E aí a pessoa traz esse encontro, a mentorada traz, ou o mentorado traz para esse primeiro encontro essa listagem, né, desses principais marcos, dessa construção dessa linha do tempo, e a gente começa um mergulho ali para dentro, né? Eu trago ali um questionário ali já pré-elaborado, e a gente vai começando, né, eu trago ali algumas perguntas eficazes, começo a conhecer de fato o que é que está por trás daquele desejo, o que é que está por trás daquela marca, ou daquela vontade de transição de carreira, ou daquela vontade de trabalhar a sua imagem de marca pessoal dentro daquela empresa, ou para realmente conseguir fazer uma migração para uma outra empresa. Quais são os valores que estão ali por trás? Onde é que ela quer chegar, de fato? Mas eu sempre gosto de fazer esse comparativo. A gente tem a elaboração dessa visão de marca, que faz parte do processo de construção que acontece antes da construção do PDM, mas eu sempre gosto de perguntar no primeiro momento onde ela quer chegar, para a gente tentar ter esse comparativo do como é que ela se via antes, quais eram, inclusive, as condições que ela imaginava para si própria, né, enquanto visão de fato de futuro, de marca, de projeto, e o que é que ela traz ali depois, quando a gente faz esse comparativo na pesquisa de percepção de marca, que é justamente esse segundo ponto. Então, nesse primeiro encontro, a gente tem esse encontro de imersão. No segundo ponto, no segundo encontro, a gente traz a análise de resultados, que eu chamo de pesquisa de percepção de marca, onde a gente traz, eu trago muito a base do que Paulo traz e adapto algumas outras perguntas que vão ser essenciais para esse encontro de elementos essenciais nessa construção desse posicionamento de marca. E aí a gente faz esse comparativo de como ela se enxerga e de como é que as pessoas ao redor dela, no campo pessoal, familiar, profissional, também a enxergam. E a partir dessa junção, primeiro que eu passei também para ela, nesse meio tempo, o exercício da declaração de visão, para que ela consiga elaborar também qual de fato vai ser o lugar que ela realmente almeja, né? Chegar enquanto marca pessoal, enquanto marca corporativa. E aí, depois da pesquisa, a gente revisita essa declaração de visão, e eu também gosto de colocar ali junto um mural de visualização, para que ela consiga também tangibilizar, né? Até porque a gente é muito visual, né? Deixar realmente esse processo mais palpável, mais tangível. E aí, após a análise dessa pesquisa, a gente revisita essa declaração de visão com um olhar ainda mais profundo, né? E principalmente para limitações, para crenças que ela não reconhecia antes e que ela realmente conseguiria trabalhar melhor daqui para frente. E a partir disso, a gente constrói um PDM que vai muito além dessa construção do posicionamento de marca. Então, por exemplo, a gente pode descobrir nesse processo, seja pela autoanálise ou por uma análise de fora, que ela tem sérios problemas, por exemplo, de gestão do tempo. Então, se ela vai construir um negócio novo, por exemplo, ou se ela vai começar a trabalhar de uma forma mais consciente, né, a sua imagem de marca profissional dentro de uma empresa ou para uma migração para uma nova empresa, ela vai precisar de tempo, ela vai precisar, né, ter tempo disponível para se capacitar, para se organizar melhor, para planejar conteúdo, para o que quer que seja. Então, a gente olha para várias outras áreas da vida dela. Vou precisar, por exemplo, trabalhar minha ansiedade, né? Experiência própria. Trabalhar minha ansiedade, vou precisar trabalhar com foco no equilíbrio de vida também para que eu consiga colocar ali tudo na Ok, balança. então Então, a deixa, gente vai ali caminhando, pode falar. deixa eu colocar uma coisa aqui. Então, vamos lá. Dentro do processo que se adota no mentoring, no método que nós usamos do mentoring, inclusive vou ter que explicar algumas coisas que nem todo mundo fez o curso aqui. Então, tem algumas letrinhas que você falou aí que precisa explicar. Então, vamos ver. Então, primeiro você faz uma espécie de trabalho de autoconhecimento do indivíduo, né? O indivíduo que quer vender a sua marca, mas só que ele e a marca, de certa forma, se confundem, né? Não, porque a marca nasce dele. Muito bem. Então, você faz esse processo de autoconhecimento. Em seguida, quando você faz o pedido a ele que faça a declaração de visão, gente, é igual fazer uma declaração de visão do futuro que as empresas fazem, tá entendendo? Ou seja, o que é que a empresa quer ser? Sempre que chega nas empresas e vê a declaração de visão, seremos líder de mercado dentro de tanto tempo, seremos reconhecidos como a melhor empresa do ramo, tal, tal, tal. Então, faz-se isso também com o cliente aqui de branding, no caso aqui da Renata. Muito bem. Só que a declaração de futuro não é. Eu estou dizendo para você dizer se eu estou certo no meu entendimento. A declaração de futuro não é da pessoa, né? É do que ela quer que seja a marca no futuro. Muito bem. Ok, feito isso,
A pessoa tem que construir um plano, que a gente chama dentro do método de PDM, Plano de Desenvolvimento do Mentorado. E esse plano vai ter as metas que essa pessoa precisa cumprir, bater, alcançar, para que aquele futuro que ela colocou na sua declaração de visão seja efetivamente alcançado. Aí é que vem o problema. Estou entendendo assim, né? O problema seria o quê? No momento em que ela coloca as metas que ela precisa alcançar para chegar na visão do futuro, várias metas não serão simplesmente da marca em si, do produto em si, do serviço em si. Pode ser que ela tenha que cumprir metas pessoais para poder fazer a marca que ela Na tem maioria das vezes, até inclusive. ela. É isso? Perfeito. Ok. Então é assim, separar a pessoa da coisa, né? Separar, aqui E ao está a mesmo pessoa, tempo, aqui está a marca, só que há metas da pessoa que influenciam, né, o crescimento da marca. Como você falou, né? Se a pessoa não faz a boa gestão de tempo, como é que ela pode entregar, por exemplo, os serviços e os produtos, né, no prazo que ela combinou com o cliente, né? Isso pode. Então, pessoal, vocês podem perguntar a hora que quiserem, tá? Não é um papo assim entre mim e Renata, não. Esse roda de mentoring é para ter ideia de roda mesmo, tá? Todo mundo pode perguntar. Quem tiver curiosidade de saber alguma coisa do processo, não é? De casos, que a Renata já. Tem gente aqui que já foi, inclusive, né? Foi ajudado pela Renata. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Você não quer, Fábio, perguntar alguma coisa? Tudo bom? Você que é Bem, da cara, área. boa noite. Eu sou, mas eu estava numa reunião, desculpa até o atraso, eu cheguei agora, eu Sem peguei meio problema. andando, né? Mas deixa eu me inteirar mais, eu pergunto sim. A gente é imagina, da área, de uma área de design, então branding é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Um trabalho, e assim, cada vez mais a quatro mãos, sempre o cliente mesmo, muito envolvido, né? E não tem como a gente deixar separado. Mas é muito interessante quando você fala desse branding, mas que agora você traz um mentoring, né? Você traz né, mais um elemento, e que é um elemento interessante. Eu estava aqui pensando, assim, ela foi falando, na verdade, imaginando as empresas, a gente pensando um pouco nessa situação toda. Lógico que você fala, às vezes, a gente fala com empresa maior, e você não tem uma pessoa única ali, né? Eu estou muito mais focado nesse serviço, nesse produto. Mas como é interessante também você esmiuçar e talvez querer entender um pouquinho mais, né, dessa, dessa situação como um todo, né, quando você trabalha um branding de uma empresa. Mas é muito interessante. Mas essa conexão com o mentoring é fantástico. E você começou, eu não sei, como eu não peguei no início, e o que que te fez chegar nessa linha de trazer esse estudo, né, esse trabalho muito focado em branding e, e trazendo o mentoring para essa análise? boa pergunta essa, né? Inclusive, né, como o Paulo tinha trazido no comecinho, eu sou consultora, né, dentro dessa área de Tá? branding, estratégia de marca, já tem 10 anos. E há Tá, 7 tá. anos eu trabalho com o Paulo. E desde que eu comecei, eu me deparei com uma metodologia que eu trago muito hoje, desde sempre, na verdade, no meu processo de construção, que é o Design Thinking, que é uma metodologia de construção colaborativa, né? Acho que não sei se muitos conhecem, acredito que a Uhum, maioria não conheça, na verdade, né? Do desenvolvimento de produtos, de serviços, de soluções, né, de uma forma mais 360. E aí, desde uhum, que eu comecei a atuar enquanto consultora, eu trago essa metodologia como forma de trazer o cliente para construir junto comigo, porque eu vim no mercado publicitário e aí eu tinha uma dor muito grande, porque eu sempre trabalhei na área de planejamento de comunicação, planejamento de marketing, e a gente construía planejamento, posicionamento de marca também, inclusive muito bons, mas que na verdade ficavam só da porta para fora. E acaba sendo um grande tiro no pé, porque a gente, enquanto publicitário, até enquanto prestador de serviço dentro dessa área de comunicação, a gente não tem como conseguir entregar de fato, a gente não está no dia a dia, de fato, da operação do cliente. Então, a gente cria uma promessa, como eu falei. Posicionamento de marca, ele é uma promessa que a gente faz. Então, essa promessa a gente está ali reforçando através da comunicação, através de estratégias digitais, offline, o que quer que seja. Mas o que realmente conta é no dia a dia. Né? A gente lembra, de fato, de como é que a gente se sentiu em determinado lugar, a partir de determinada relação, a partir de determinada experiência. E aí, foi justamente nesse processo que eu vim buscar
esse método mais colaborativo. E aí eu tinha muitas questões com o Paulo, eu ficava, caramba, Paulo, eu acho que eu já faço de alguma forma o mentoring. Não, você não faz. Você tem um método de consultoria colaborativa, co-criativa, mas você não faz mentoring. E aí foi quando eu fui de fato, tá bom, vamos fazer essa formação para realmente entender o que é o mentoring. Eu estava até conversando um pouquinho com ele agora há pouco, do quanto que, mesmo no processo de consultoria, eu trago muitos dos meus aprendizados do método do mentoring para o processo como um todo da consultoria, né? E para mim, um dos maiores aprendizados foi justamente a escutativa. Então, a gente, enquanto comunicador, a gente é muito bom em comunicar, em falar, mas a gente é muito ruim de escutar, né? E a gente, Uhum. isso é primordial no trabalho, principalmente quando a gente está criando um posicionamento de marca. Né? Sempre trabalhei, desde o começo, né? Desde que eu me formei enquanto publicitária, eu sempre trabalhei com pesquisa de mercado, com pesquisa de cliente, né? De comportamento de consumo, entender quem estava ali do outro lado, mas mesmo assim, eu não entendia das pessoas, né? Então, assim, esse trabalho, quando eu consegui, de fato, mergulhar mais nesse trabalho do mentor, eu consegui, primeiro, entender muito mais, porque eu não estou no lugar de dar a resposta, eu estou muito mais no lugar de fazer as perguntas certas, enquanto mentora, para eu sirvo ali como um espelho, para que ela consiga, a partir dessas perguntas, a partir da relação como um todo, que ela consiga se enxergar de uma forma mais verdadeira, né? E aí, outro ponto, que foi o que eu estava falando no começo em relação à consultoria, é, eu tinha, como é que eu conseguia preencher esse vácuo, né, de a gente constrói todo o processo, constrói todo o posicionamento de marca, todas as estratégias de marca, mas acabava caindo muito no lugar de massa, achei lindo, fantástico, mas o que é que eu faço com isso tudo? Né? Ou, beleza, quero colocar em prática, mas tem uma série de crenças limitantes que vão muito além do nosso querer, né? E quando a gente traz a pessoa não só para construir junto com você, mas principalmente para um lugar onde ela cria o próprio método, as próprias metas dela, os próprios passos, dentro do ritmo dela e dentro da visão de mundo dela, a gente consegue quebrar essa barreira desse lugar de autorresponsabilidade, né? E ela consegue realmente implementar de uma forma realmente muito mais verdadeira, muito mais cuidadosa e muito mais 360, muito mais integral. Não sei se eu consegui Uhum. responder a tua pergunta. Sim, perfeito. Obrigado. Shirley, Oi, Paulo. Tive um pouquinho de dificuldade para entrar, acho que meu tinha Deus. alguma. Tu viu, mas cheguei, né? Faz tempo que eu não estou nessa roda, que a última eu disse eu não poderia faltar. Eu gostei muito do tema quando eu recebi, né, o convite do mentor sobre a questão de brand mesmo, né? E sabe, aqui eu vou falar uma dificuldade que eu tenho e que talvez a Renata, e vou aproveitar o Fábio Vertulho ali, que é também da área, e se tiver mais alguém. Por exemplo, eu sou uma pessoa que durante 20 anos, durante 40 anos, eu fui taxada com o nome da nossa empresa. Né? Ah, a Shirley da Perfil, essa é a nossa empresa que existe há 40 anos no mercado. Sempre fui identificada. E depois também sou identificada por uma instituição que eu presto serviço há muito tempo. Só que eu fiz o mentor e a formação, e aí gerar a marca do indivíduo, né? Shirley Lolly, né? Desenvolvendo liderança. Então, eu sempre tenho dificuldade quando eu vou a um lugar fazer uma palestra ou quando eu vou, sei lá, me apresentar para uma empresa, porque parece que as marcas estão aqui, né? Eu até semana passada eu fiz uma palestra numa escola para jovens sobre inovação e eu falei sobre modelo de negócio. E quando eu falei, a dona da empresa me apresentou como o nome da instituição que eu presto serviço, como se eu estivesse lá, né, por eles. E não era por mim. E em nenhum momento eu consegui uma brecha para dizer, né, não, eu sou a Sheila e Loli, papá. Então, como é que o brand pode ajudar, ou né, olhando tudo isso, né? Porque o que eu tenho feito trabalhar um pouquinho na rede social, mas eu sou muito tímida nisso. Né? Como é que explica isso? Como é que a gente sai dessa saia justa, né? Era isso mais ou menos que eu queria trazer, não sei se eu fui clara e se é oportuno fazer essa pergunta, né? Com certeza. Quer começar, Paulo? Qual a sua visão do mentoring? Não, pode falar você.
Eu acho que uma boa resposta para isso, eu acho que é a forma como a gente costuma se apresentar, né? Em qualquer roda de conversa que for, mesmo numa roda de conversa até pessoal, a gente acaba colocando, sou Renata, sou publicitária, sou fundadora da empresa assim, assim, assado, ou sou colaboradora da empresa assim, assim, assado. Eu acho que também tem várias camadas aí, né? Acho que tem uma questão acho que até como uma forma de proteção. Acho que a gente vai colocando ali uma série de capas, né? Uma série de armaduras, de certa forma, primeiro para parecer mais imponente, né? E para a gente também conseguir se defender. E a gente acaba se distanciando de quem a gente é. Esse trabalho também que eu desenvolvo, acaba que muita gente associa muito ele ao desenvolvimento de marcas corporativas. Uma marca que está ali montando um negócio, né? Uma pessoa, enfim, um profissional, está montando um negócio que tem ali um produto ou um serviço, mas esse trabalho também pode ser desenvolvido para profissionais que querem trabalhar suas imagens de marca pessoal dentro de uma instituição. Dentro não, né? Ele está ali dentro, vinculado à instituição, está dentro desse meio corporativo, mas ele ou ela quer trabalhar a sua própria imagem profissional. E eu estou recentemente, né, num processo, a gente já está na segunda leva, eu estou fazendo um trabalho de mentoria junto a lideranças femininas dentro da Ikine. Está sendo uma experiência riquíssima e totalmente inovadora, sendo que eu já vinha fazendo. E é uma indústria de tintas. Não, não deixa. Esqueça, esqueça, você está falando aqui com pessoas de vários lugares do mundo, né? E assim, isso é muito comum, né? As pessoas acabam, e principalmente quando você tem muitos e muitos anos de empresa, né? E principalmente ainda quando você ocupa ali um lugar de liderança também, né? A gente acaba por si só, e principalmente acho que quando a gente fala do público feminino, a gente tem acaba ocupando lugares de cuidado, de empatia muito fortes. Então é muito fácil, até numa relação afetiva, por exemplo, de amizade, a gente acaba se interligando muito ao outro e a gente acaba se distanciando de quem a gente é. Então, nesse processo, por exemplo, que eu estava falando da Ikine, eu tenho observado bastante também a gente, mulheres que se identificam tanto, né, com os seus cargos, as suas posturas dentro da empresa e não sabem, né, olhar para si, não sabem sequer, inclusive, quais são os seus hobbies, quais são os seus valores, propósitos, questões até básicas, né? E não conseguem ir ao ponto de se reconhecerem de forma tão quase que simbiótica com a empresa, sabe? E aí teve uma das pessoas, que eu mentorei recentemente, esse processo que eu falei de imersão, né? Ela, praticamente toda reunião de imersão, ela estava trazendo os méritos dela dentro da empresa. Por conta, eu fiz isso, eu estou aqui há X anos dentro dessa empresa, eu trabalho com tal coisa, eu trabalho com tal coisa, tá, mas quem é fulana? O que é que fulana gosta de fazer? O que é que está ali por trás? Né? Conta um pouquinho sobre a tua história, quais são os teus valores, de fato, pessoais? O que é que você enxerga o que é importante para você, o que é que você enxerga ali no teu dia a dia dentro da empresa? O porquê que você faz o que você faz? Qual o teu propósito ali por trás disso? Né? Qual o teu jeitinho único de fazer? Então, são perguntas-chave, né, que a gente vai fazendo ali, que ajuda a tirar camadas. E a gente vai tirando aquelas armaduras. Não sei se alguém aqui já leu aquele livro do O Cavaleiro Preso na Armadura de Ferro, acho que é isso. Coisa pronto, acho que é isso. Eu acho que é uma reflexão assim relativamente parecida. E eu acho que para mim a chave para isso tudo é um processo também de autoconhecimento de marca, seja uma marca pessoal, seja uma marca profissional. E aí muitas vezes a gente acaba não conseguindo olhar para si. Então por que não perguntar ao outro também como é que o outro enxerga a gente? E aí a gente vai construindo ali uma coxa de retalhos. Seja esse outro um parceiro, um colega de trabalho, um cliente, um potencial cliente. Um familiar, quem quer que seja. A gente vai criando determinadas camadas e por que não também documentar, né? Por que não colocar em determinado lugar? Porque acho que a gente é muito fácil ter uma tomada de consciência, né? E aí, amanhã a gente esquece dessa tomada de consciência. Né? E quando a gente documenta também, a gente consegue trazer mais, tornar mais palpável, tornar mais tangível, e meio que criar até um acordo para si mesma, né? Até um compromisso consigo mesma. Mas enfim, não sei se eu respondi a tua dúvida, Shirley. Sim, respondeu sim. É que eu estou fazendo um trabalho já bem longo, não tem de me identificar e tirar essas marcas, né, que vieram, né, da vida, né, não tem. E agora, claro, são 2 anos aí que precisam ser muito mais trabalhados com intensidade, né, e até mudar o mindset das pessoas também, né, e me enxergarem de outra forma, né. Então, isso é legal, bacana. Obrigada, Renata. Nada. É só um complemento. Não, eu acho que a Renata foi muito feliz, né, da maneira que ela trouxe.
Mas eu também acho que tem momentos da vida que a gente precisa, né? Eu sou o Fábio da Team Creative, né? Você foi muito tempo. Eu acho que são momentos que, de alguma forma, acabam te apoiando, te fortalecendo num momento de vida, num estágio de vida que você, de fato, precisa desse sobrenome, né? Isso, de alguma forma, te abre portas, né? Naquele primeiro momento. Eu estou lendo um livro que é A Força dos Fortes, que é muito mais eu me preparando para uma segunda metade da vida, né? Eu já lá com meus 59 anos, só falo, bom, e agora como que a gente faz? E ele traz de uma forma interessante que ele fala que na primeira metade ele fala de uma inteligência fluida, que é onde as coisas acontecem muito naturalmente, é uma inteligência mais bruta, e que na segunda metade é a inteligência cristalizada, onde você resolve as coisas com sabedoria, né? Mas que esse declínio, né, que todos os profissionais têm de uma primeira parte para uma segunda e depende da profissão. Se você pega um esportista, é muito antes, né? Você pega um professor, pode ser muito mais adiante. E quantos que escolhem a consultoria nessa segunda metade da vida por conta da inteligência cristalizada, né? Onde você, de fato, usa a sabedoria para poder, de repente, fazer o que a gente está fazendo. Então, eu acho que aí é um momento que você quer se desprender daquelas marcas e agora ter o teu endorsement, né? Assim, você está endossando essa experiência aqui, né, de toda uma vida e que hoje ela está dentro dessa inteligência cristalizada que você pode se dividir. E eu acho que é um processo que ele vai acontecendo, assim, eu não vejo muito, não sei, o meu modo de ver um período, né, eu não consigo imaginar um período certo para a gente se desprender daquilo, né, eu acho que ele vem de uma forma natural e uma das coisas é essa, tem tantas outras, né, a gente se prende depois a uma espiritualidade. Eu acho que a gente vai vendo as coisas, né? Reforça relacionamento, reconhece fraquezas, porque eu acho que o que não te permite nesse primeiro momento, né? Não estou falando de idade, tá? Não, não, pelo Mas, contrário, Fábio. mas E eu tô o com que 59 anos também, por isso que eu Ah, então tá procurei, bom. por isso que eu procurei a mentoria com o Paulo, né? Essa foi meu objetivo, né? Que eu Tá, queria, que era uma vida um pouco diferente e, claro, para quem tem um pouco de experiência, a gente acaba trocando muito e tem um aprendizado muito grande, né? Então, quer dizer, é um outro momento da minha vida, mas que precisa ser construída aos pouquinhos, né? claro. isso que o Fábio Mas colocou, Obrigada, Fábio. imagina. até chega um momento da vida que você tem com a sabedoria cristalizada, né? Quer dizer, o conhecimento cristalizado. Mas não, esse é o momento do mentor, é um grande momento do mentor, né? Não quer dizer que o mentor tem que esperar a vida inteira para ser mentor, né? Mas com certeza, quanto mais você vai chegando, né? Naquele momento em que você só você parar para pensar isso, só você parar para você ler esse livro, né? O que é que levou você a fazer isso? Provavelmente você tem até inconscientemente, você tem essa ideia da preparação que você tem, Sim, daquilo que a vida ofereceu para você, daquilo que você acumulou de conhecimento, sabedoria, expertise. Então, é é, a hora do mentor, entendeu? eu Agora, também. eu queria contar para vocês, é um caso, agora me caiu uma ficha. Eu passei por um processo de mudança de marca. E isso tem tudo a ver. Vocês sabem que eu insisto nessa palavra autêntico, né? Mentoring autêntico, ele tem dois sentidos. O autêntico tem dois sentidos para mim. Primeiro que é o mentoring verdadeiro, legítimo, genuíno, porque não é o mentoring que se fala muito por aí, se prega muito por aí, que não tem nada a ver com mentoring. Ou é processo de venda, ou é só consultoria, ou é treinamento, aula. Bom, o mercado está cheio disso. Então, minha primeira preocupação era essa, de mostrar que o método que eu utilizo e que eu ensino, que eu pratico, que eu implanto nas empresas, é o método de verdade. Ok, tudo bem. Mas depois me caiu uma ficha de uma coisa que tinha tanta evidência. Gente, o autêntico também significa natural, ser o próprio, não inventar nada, não colocar máscara, não colocar fantasia, ser você como você é no sentido da autenticidade, da naturalidade. E aí, nada melhor do que comparar. As coisas foram acontecendo na minha vida de uma maneira muito intuitiva, né? Assim, e muitas vezes eu passei a estudar aquilo que eu já fazia. Primeiro eu fazia, depois eu ia estudar a teoria daquilo.
Mentoring não foi diferente. Mas voltando. Então, quando eu resolvi, depois de ser empresário, 25 anos, resolvi que eu não quero mais empresa grande, eu não quero mais sócio, eu não quero mais, né? Eu disse que eu quero ter uma vida independente nesse sentido, né? Quero tomar conta da minha vida profissional, né? E eu não quero dar satisfação a ninguém, nem quero que também ficar cobrando de ninguém como sócio. Ok, tudo bem. Bom, então eu montei uma empresa chamada Lumina Consultoria. Esse foi o meu primeiro nome de pessoa jurídica. E eu achava uma coisa fantástica, o Lumina, que lembrava latim e tal, porque eu tenho uma formação em letras, blá, 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 blá. Meu Deus, por que eu fui escolher esse nome? Por que eu não escolhi o meu nome? Até que um dia, não é, em algumas conversas, né, Renato, você já estava trabalhando, né, comigo, né? Ou, acho que já estava. Não, não, ainda não, ainda não. Aí, em algumas conversas, me veio a ideia da autenticidade. Mas, espera aí, existe coisa mais autêntica do que eu colocar o meu próprio nome nas coisas que eu faço? Por que não? Ah, e aí, que tal colocar o meu sobrenome? Paulo também não adianta, né? Só Paulo. Paulo Erles, tudo bem, mas se eu colocar somente Erles, o meu sobrenome, né? Será que isso não vai me representar mais propriamente? Será que isso não me ajuda no sentido de ser autêntico também? E aí foi. E eu acho que não foi só por isso, mas isso contribuiu bastante para a formação da minha imagem, né? Não sei se é pela sonoridade do nome, por parecer nome estrangeiro, e é, né? Na verdade, é, é, e o brasileiro valoriza e tal, mas não pensei nisso. Meu primeiro pensamento é o seguinte: eu quero que aquilo que eu faço tenha o meu jeito, tenha a minha cara, tenha a minha maneira de ser, sem inventar nada, né? Nada melhor do que colocar o nome. Viu, Shirley? Então, você tem que, não é? Não é? E seu nome é tão legal, né? O seu Sim, nome tem sonoridade, né? Pronto, isso. e por aí vai, entendeu? Então, assim, eu próprio passei por isso. Engraçado, mesmo falando muito sobre esse tema, eu nunca tinha parado para pensar. Pensei agora. Quando Você acho viu o que- quanto que já era autêntico. É, É, acho que você tem muito sabe, a ver com isso. Então, você, quando é, coloca o seu nome, inclusive, você aumenta uma responsabilidade, né? Tem um sentido maior de responsabilidade, né? Porque é a sua assinatura que está logo na frente, né? Você não está se escondendo por trás de uma marca, né? Que por mais luminosa que seja, ela não representa realmente quem é você. ô Paulo, Né? é interessante, eu concordo com você, mas eu me lembro assim, eu trabalhei durante muito tempo numa empresa que era referência no mercado gráfico, que chamava Editora Gráficos Burt, e o Burt era o sobrenome do fundador. E uma vez ele conversando comigo, ele fala: como eu me arrependi de ter o meu sobrenome na empresa? Porque aí você fala de uma empresa que ela já tem, assim, né, na verdade, de âmbito nacional, ela já tinha Sim. fora, tinha nos Estados Unidos, Eu trabalhei só na que indústria gráfica. oi, lembra? Trabalhei Ele na falava, indústria. então, quando falam o Burt, ele falava muito dos gráficos Burt, ou da Burt, dispensou não sei quantos funcionários. As coisas ruins, ele falava que ele trazia muito para ele, né? Ele acabava de uma. Aí eu talvez uma posição dele, né? E outra, ele tinha uma empresa de. Chegou a 1.000 funcionários, então ele não tinha também esse controle, né? Que talvez a gente dentro de uma mentoria, como é você, ou é um médico, ou um advogado, que ele tem esse controle dessa marca, né? Porque você tem muita gente trabalhando, muita coisa acontecendo, e ele via que até as coisas boas incomodava ele quando o nome Burt vinha muito forte. Mesmo tanto tempo com a empresa, ele falava que ele tinha uma dificuldade de separar a empresa do nome dele. Então, foi um depoimento dele lá naquela época. Eu não sei se hoje seria diferente, mas foi interessante ouvir você falando porque faz sentido. Quando você traz o teu nome, mais do que, né, esse compromisso, esse comprometimento, né, mais do que isso, você está assinando de novo, Pois né? Você é. está endossando, né? E outra coisa que eu penso, isso principalmente na prestação de serviço, eu acho que isso é mais forte ainda, É, não é? É diferente de produto. Pode ter em produto também, né? Colocar o seu nome no produto, né? Mas na prestação de serviço, porque a prestação de serviço ela é muito relacional, né? Você está conversando com a pessoa, é você que está ali colocando a coisa, não é uma máquina que está fazendo e entregando, É né? mais Então, intangível também, Ô né? Paulo, ô é Paulo, mais relacional.
Oi, Então, Elcio. ei, deixa eu contribuir um pouquinho aí. Eu levantei a mão, mas acho que não me viram, não. Da turma aí, eu acho que eu sou o mais antigo, 70 anos. Eu vivi 45 anos em uma única empresa e vivi esse drama, ainda vivo um pouquinho. Eu tenho setenta e Então, dois. Olha a nós estamos competição juntos. aqui. Mas tem quase 10 anos que eu fiz a transição da direção geral da empresa e ainda continuo até hoje. Ainda faço consultoria lá numa área específica de importação internacional de trigo. E aí construindo o meu nome no mercado, né? E aí, viu, Renata, realmente eu vi a dificuldade de uma coisa, você trabalhou a vida toda construindo uma marca de empresa, de um produto, Ah, de alto giro, né? Imagina, café tem mais de não sei quantas marcas, uma farinha de trigo, macarrão, biscoito. E aí você vai fazer o seu nome. Então, de fato, quando eu vi o tema, que eu gostei muito, e aí percebi a importância que você colocou aí da escuta ativa, de conhecer de fato o seu projeto, né? E é isso que eu estou tentando fazer, de fato, construir a minha marca, né? Sem negar o passado, nunca a gente vai negar, não pode negar, mas de fato construir a sua cara, a sua marca e ser reconhecido por isso. E eu devagarzinho estou conseguindo. Aí eu queria te perguntar, a sua consultoria, mentoria, ela inclui inclusive a parte de design? Não, no caso design, não. Essa parte de construção de identidade, eu trabalho com a rede de parceiros, né? Então, assim, eu trabalho focada na construção do conceito da marca, na construção do modelo de negócio, de estratégias. Já essa parte de identidade visual, ou de identidade textual, eu trabalho direcionando para parceiros específicos, só que eles já pegam a essência desse trabalho e já desenvolvem, já alinhado essa construção do posicionamento de marca. Legal, obrigado. Achei muito importante essa história e saber da visão de realmente o que você quer, né? pois Obrigado, é. valeu. E aí, voltando ao assunto mentoring, né? O que é que pode fazer um mentor, né, para construir uma boa marca? Sua como mentor para o mercado. Eu acho que é um processo. Vamos lá, vou tentar responder essa daí. Na verdade, acho que não existe fórmula certa, né? Mas acho que um primeiro caminho, acho que já até conectando com a pergunta de Shirley novamente, é começar até uma desconstrução. Né? Porque a gente se identifica tanto, né? Voltando à história até das armaduras. A gente acaba se identificando tanto com os nossos méritos, as nossas conquistas, os nossos cursos, onde eu estudei, onde eu trabalhei, que a gente vai se esquecendo de quem a gente é, né? Daquilo que é importante para a gente. E aí, essa é a dificuldade. Quando você fala dessa questão de autenticidade, para mim, autenticidade e vulnerabilidade, eles andam completamente interligados. Não tem como você ser autêntico sem ser vulnerável. E aí a gente acho que a grande maioria das pessoas, inclusive me incluo nesse meio também, durante muito tempo da minha vida, que o ser vulnerável é ser fraco. Mas, pelo contrário, acho que ser vulnerável acho que é o lugar de maior coragem que existe na face da Terra, né? Porque a tendência é a gente querer faz parte da essência do ser humano querer pertencer. Acho que é um dos principais desejos da gente é querer pertencer no final das contas, né? Então, a partir do momento que a gente decide seguir ali, né, contra a corrente, a gente é chamado de louco, né? Inclusive falta, né? As pernas tremem, a gente realmente duvida muito de todo esse processo da gente. Mas acaba sendo um caminho muito mais rico, muito mais valoroso no final das contas e muito mais, até mais perceptível, né? Aí, voltando até aquela história da vitrine, né? Eu passo por um corredor que eu tenho 10 marcas, 10 lojas que têm vitrines muito parecidas, elas não vão me chamar a atenção. E aí, se eu passo por uma específica, estou trazendo para uma coisa bem palpável, bem tangível para o produto, né? Que ela realmente decide trazer uma proposta minimamente diferente, ela vai chamar a atenção, ela vai despertar a curiosidade. Então, automaticamente também a gente vai conseguir alcançar pessoas, públicos realmente muito mais compatíveis com aquela minha visão de mundo, com aqueles meus valores, com aquele meu propósito, principalmente. Bom, nesse Inclusive, sentido, no desculpe interromper, trabalho. mas nesse sentido, que ótimo, né? Porque hoje ser diferente em mentor é ser verdadeiro, Uhum, é ser mentor exato. verdadeiro, mentor autêntico, né? Porque o que, assim, o mercado está invadido né, de falsos mentores e falsos formadores de mentores, né? Então, é diferente. Só que, assim, o mercado, assim, está envenenado, né? Pela falta do entendimento do que é mentoring, né? Essa falta
É como se a gente não tivesse uma força para vender o que é verdadeiro, uma força tão grande quanto a força dos que vendem o que não é um mentor verdadeiro, né? Infelizmente, é isso. Não existe um trabalho de marketing do mentoring no sentido geral, né? Como não existem grandes investimentos, né, para fazer o mentoring, como existiram no coaching e terminaram, né, infelizmente, denegrindo a imagem de uma coisa maravilhosa que é o coaching no Brasil. Pois bem, então, assim, tem que ver esse, tem que ver isso, né? Tem que olhar que... Por que eu estou dizendo isso, na verdade? É porque para você ser autêntico, ter uma marca autêntica como mentor, né, no mercado de mentoring, você tem que entender que você não vai crescer depressa. Essa é uma das grandes, digamos assim, uma das grandes travas das pessoas que querem crescer com mentoring. Tá? Não existe. Uma das últimas palavras que eu digo quando a gente trata do tema mentor profissional, profissionalização do mentoring, nas minhas aulas, a última expressão é tenha muita persistência e paciência. Não há mágica, a não ser que você tenha uma fortuna para gastar e se tornar conhecido do dia para a noite, que isso também é possível, tranquilamente. Como mentor autêntico, verdadeiro, muito bom, você pode ser conhecido do dia para a noite. Mas o que você tem que investir nisso é um negócio fabuloso, né? Dentro da estratégia de marketing digital. E ainda assim, não se garante que você vai conseguir ter resultados consistentes. Você pode ter um grande pico, mas também pode ter uma grande queda, que você não Sim, investiu ali nessa consolidação, de fato. sim, sim. Mas, bom, o que eu quero dizer é isso, assim, não se pode acreditar nos milagres que são vendidos, né? Olha, eu garanto, eu acho um negócio tão maluco, eu garanto que você, daqui a 3 meses, vai estar faturando R$ 200.000. Como é que eu tenho coragem de fazer um negócio desse? Como é que eu tenho coragem de dizer uma coisa dessa? Você acha que eu vou construir a minha marca em cima de uma coisa dessa, prometendo isso aí? Né? Então, eu prefiro dizer que para mim foi difícil. Foi difícil, não foi do dia para a noite. Principalmente para mim, numa época que mentoring era uma coisa desconhecida. Né? Você tinha que, para vender mentoring, você tinha que primeiro explicar o que é isso que você está vendendo. Imagina que dificuldade. Né? Então, hoje, pelo menos, uma parcela das pessoas sabem o que é o mentoring real. Embora exista essa força negativa puxando para denegrir. Para denegrir, não, para distorcer o que é o mentoring verdadeiramente. Então, assim, o processo de ser conhecido no mercado por experiência própria é um processo lento. Você vai construindo e tem que ter realmente muita paciência. Tanto que eu digo às pessoas, você quer largar tudo para ser mentor? Então, pense duas vezes. Pense duas vezes. Entendeu? Então, vá fazendo isso como um projeto que vai andando em paralelo, enquanto você se mantém com uma outra coisa. Na medida que o mentoring for crescendo, aí você vai, né, mudando as coisas. Certo? Faça do mentoring atividade paralela inicialmente. Quando sua marca estiver suficientemente forte para você agregar, né, uma carteira de clientes, né, que dê realmente, né, uma base financeira para você, aí você vai. E Né? da mesma, falo só pegando carona aí na tua fala também, o branding também é uma construção, é um passo a passo, é uma jornada que não é mágica, né? Pelo contrário, e ainda assim também, eu sempre reforço isso bastante. Quem é cliente minha, que algumas tem alguns aqui já foram, né, já passaram pelo processo comigo, eu reforço isso bastante. Não é porque a gente está construindo um posicionamento de marca aqui que ele vai ser ad eterno, não. A gente muda o tempo inteiro, o mercado muda o tempo inteiro. E por isso que eu trouxe ali naquele começo também a importância dessa escutativa que o mentor me trouxe, né? E eu trago isso para mim, mas também eu trago isso bastante também até sobretudo, na verdade, para as minhas mentoradas, para os meus clientes, para as minhas clientes, para que elas também se coloquem nesse lugar de escuta do mercado, de escuta desse cliente, desse potencial cliente, dos seus colegas de trabalho, dos seus parceiros, para que ela realmente consiga olhar para si nesse lugar ali de constante mudança. Né? Esse posicionamento ele não é definitivo, pelo contrário. Então, além de ser uma construção a longo prazo, ela também não é um lugar onde eu chego e estaciono. Pois é. A pessoa levou tanto tempo para ter uma bagagem, a maioria das pessoas, né? Leva tanto tempo para ter uma bagagem para ser mentor e quer do dia para a noite agora, tum, né? Assim, isso realmente eu não vendo. Eu não vendo essa ilusão, não. Tá? Isso faz parte da minha marca, vender a verdade. Né? É isso que eu faço. Agora, você consegue? Com o tempo, consegue. Levando a sério, consegue. Porque não adianta. Veja, o mentoring não será destruído.
Não será. Porque é uma coisa que existe desde que a primeira pessoa resolveu ajudar o crescimento da outra na humanidade. Quando foi isso? Lá nos primórdios do ser humano? Então ele é uma coisa que não vai deixar de existir. O mentoring que a gente trabalha hoje é um mentoring formal, ele é planejado e tudo, mas o mentoring no seu nascedor, ele é natural, ele é espontâneo. Existe na vida das pessoas. Existe de uma maneira informal, de uma maneira, né, espontânea, como eu falei. Então, ninguém vai acabar com o mentoring. Cleide, quer falar? Tem que ligar o microfone. Opa, pronto. Olá, Olá, Cleide. eu estou achando muito bom estar aqui nessa conversa, né? Porque identifiquei que nós temos várias pessoas mais maduras, né? E eu me sinto muito confortável aqui nessa conversa, falando de mentoring com pessoas que eu estou percebendo aqui com muita experiência, né? Com uma trajetória que acumulou muita experiência, muito conhecimento. E aí, quando você fala, né, no mentoring autêntico e tal, que você estava falando agora, eu acho assim, desde que existe um saber maduro para passar, né, a coisa do avô, eu comparo, né, o mentoring, né, o mentor, como aquele, sabe, a gente lembra das histórias dos anciões que tinham valor na sociedade, que tinham o papel de repassar aos mais jovens toda a sabedoria acumulada daquele grupo, né? E que quando você fala, você me faz lembrar, né, esse resgate, porque está tudo muito ágil, está tudo muito superficial, está tudo muito venda, né? As pessoas têm uma necessidade imediata de ficar rica, e aí tem essa loucura toda que percebo pelo grupo que não é a vibração de todos nós aqui, né? E isso é interessante porque cabe a nós, eu acho que a gente tem um desafio pela frente de decodificar isso, para que a juventude, né, as pessoas que estão aí, nossos filhos, nossos netos, eles não sejam contaminados só por esse imediatismo, por essa visão maluca de agilidade, de superficialidade, né? Sem querer parecer muito velha, mas já a coisa da maturidade me dá isso, né? Eu resolvi estudar mentoring porque hoje eu me sinto capaz de mentorar, né? Eu me sinto com saberes acumulados, com experiência, que me dão bagagem de eu repassar tudo isso que eu aprendi através de um método sistematizado para quem está vindo não sofrer, por exemplo, uma série de coisas que eu sofri para aprender o que eu aprendi, Sim, sim. não é? E é isso que é o grande barato da mentoria autêntica, vamos falar assim, né? A base é essa. E estou muito satisfeita de estar aqui, espero que depois desse nosso encontro, né, que a gente consiga manter, né, as oportunidades dessa troca, que eu acho, no meu ponto de vista, super importante, porque é aquilo que você falou, se nós não vamos fazer como o mercado está fazendo, vendendo uma coisa que não é verdade, né? A gente tem o desafio de melhorar isso e de fazer com que as pessoas percebam. Então, a gente tem que ser mentores muito bons, né? Trabalhar muito a nossa marca para que a gente consiga logo se espalhar pelo mercado e dar uma quebrada nisso aí, porque está muito ruim, né? É isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você. Então, tudo bem? Chegamos na hora. Bom, a verdade é essa, nós podemos colocar o mentor em qualquer área. Pode existir mentor até para o mal, né? Problema. Né? E, graças a Deus, a gente tem a maioria das pessoas usando mentoring para o bem. Mas, aliás, eu tenho um pavor quando aparece na notícia da televisão, fulano foi o mentor do crime e tal, eu fico com a dor no coração na hora, né? A vida, por que que eu uso essa palavra para isso? Coloca o criador, né?
Mas é porque já se cristalizou isso, né? Dizendo, principalmente na mídia, né, que o cara foi o mentor do crime, ele foi aquele cara que concebeu o crime. Bom, mas voltando, o mentoring ele pode ser aplicado em qualquer área e qualquer área você pode crescer. Mas para crescer você tem que cuidar de primeiro aprender bem e o que é o mentoring verdadeiro. Não é só o que eu ensino, não. Tem outras pessoas ensinando o mentoring verdadeiro. Mas você também tem que começar a construir sua marca. Não tem outra saída, não. E para construir a marca, isso não se faz do dia para a noite, a conclusão que a gente já tirou aqui. Isso não se faz do dia para a noite. Não há mágica, a não ser que haja muito dinheiro. Tá? Com muito dinheiro, você pode ficar muito conhecido. Agora, você ser muito conhecido sem ser consistente, o que é que vai adiantar? Né? Depois é como a Renata falou. Você tem um pico de imagem, mas depois, quando conhecerem você cai. Então, você tem que trabalhar bem as duas coisas. Você tem que trabalhar bem o ser mentor, né? E tem que trabalhar bem a sua marca enquanto mentor, enquanto mentor. E ter paciência realmente. Paciência realmente. Bom, afinal de contas, você esperou tanto, como eu falei, esperou tanto para ser mentor, agora você quer do dia para a noite, né? Você teve que levar um tempo, né, para ser um mentor. No geral, há mentores novinhos, claro que há. Tá? Porque basta que uma pessoa tenha mais bagagem do que a outra, não importando qual seja a idade, ela já pode ser uma mentora. Inclusive, o mais novinho pode ser mentor do mais velho, não tem problema nenhum. Né? Desde que ele tenha uma bagagem numa determinada área para ser o mentor do mais velho. Mas, assim, a ideia geral é, tá? Não é sempre que o mentor é mais velho, mas eu diria que, se pudesse haver um dado estatístico sobre isso, a maioria dos mentores são mais velhos do que os seus mentorados. Não todos, pode ser mais velho, né? Então é isso. Vamos cuidar de sermos bons mentores e de sabermos vender nossas imagens, né? E entendendo que, para mim, pelo menos, a melhor imagem é a nossa imagem real, verdadeira, autêntica. Daí, o autêntico é ser a palavra mais forte para mim em tudo isso. Renata, muitíssimo obrigado, não é? Obrigada a você, Obrigado Paulo. a Obrigada todos aqui pelas participações, pelo interesse, tá bom? E se quiserem rever tudo isso, tá? No máximo em 2 dias está lá no canal Erlich, olha aí a marca, no canal Erlich, na playlist, tá? Roda de Membro, tá bom? Obrigado, pessoal, muito Tchau, obrigado, gente. tá bom? Obrigado. Até a Obrigado, Obrigada. Renata. próxima. Valeu, Tchau, Joia, obrigada. gente. Um Obrigado. abraço a Tchau, todos. Boa Paulo. noite, Obrigado. Renata, obrigada. Valeu.